Boa noite, querida igreja, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Será que você pode olhar para alguém e fazer um aceno para ela e liberar uma palavra de bênção para a vida dessa pessoa? Libera uma palavra profética sobre ela, você que está em casa, faça isso também. Fale com alguém, diga a ela que ela é abençoada, diga a ela que ela está dentro do projeto, dentro do plano de Deus. Aleluia! Glórias ao nosso Senhor maravilhoso Deus. Aleluia! Queridos, essa mensagem que hoje eu vou ministrar aqui da parte de Deus para nós, para o nosso coração, para você que está em casa. Eu comecei ministrando ela nessa sexta-feira aqui na reunião de oração. E Deus falou muito comigo. E eu acredito que Deus tenha falado também com os que aqui estiveram. Se você não pegou essa mensagem, vá até o nosso YouTube, ouça ela, no nosso canal, e você vai ser abençoado. Tanto ela quanto as demais que já têm sido ministradas nesta igreja. Então eu oro para que você se desperte, para que cada pessoa se desperte para o que Deus está fazendo neste lugar e na face de toda a terra, por meio dos seus santos. Você é santo? Aleluia! A mensagem dessa noite: por que não desisto logo de uma vez? Alguém pode responder? Por que eu não desisto logo de uma vez? Porque eu não sou dos que retrocedem. Você pode falar isso no seu coração, querido? Eu não sou daqueles que retrocedem. Está na palavra do Senhor, eu não sou daqueles que retrocedem, porque nos que retrocedem, Deus não tem prazer nessa vida, nessa alma, e por isso nós não somos daqueles que desistem. Mas não raras vezes nós encontramos pessoas que estão o tempo todo pensando e até falando: eu vou desistir de tudo, eu vou chutar o pau da barraca, eu não quero mais saber de nada, eu não dou conta de nada, eu não valho nada, eu não sou isso, eu sou aquilo. Estas pessoas constantemente estão enchendo a sua mente com aquilo que não foi Deus quem programou nelas. A glória de Deus, ela é liberada sobre todos nós. A glória de Deus, aonde você estiver, ela vai te alcançar. E nós precisamos liberar isso, nós precisamos dar vazão a isso. Mas as nossas mentes, a nossa cabeça, vive dentro de um turbilhão de emoções, um turbilhão de pensamentos, um monte de informações da internet, um monte de informações da televisão, de pessoas ao nosso redor, que provoca um monte de insegurança em nós. E muita gente tem esses pensamentos por causa das dores, das dificuldades em casa, das perseguições pessoais, e muitas vezes elas estão vivendo assim, mas nenhum desses pensamentos refletem a glória e o desejo de Deus para nós. Isso não vem de Deus, Deus permite que você faça isso. Então, todas as vezes que você começar a pensar em desistir, toda vez que você pensar em desanimar, saiba que Deus não te programou para isso. Você pode dizer amém? Eu recebo essa palavra? Então, assim, querido, nós vamos andar. E hoje o pastor Sérgio já esteve falando sobre esse texto, e eu quero ler com você, que é o Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe penetras o meu pensamento. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante. Sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás, e se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também.
se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Amém, querido? A tua alma sabe quão poderoso é o Senhor? Esse texto fala que você não está só. O texto fala que Deus está em todos os lugares. E o pastor Sérgio ainda reforçou, em alguns lugares ele está mais pertinho ainda. Mas cabe a mim e a você, a não deixar que esses pensamentos se aninhem na tua cabeça, na nossa cabeça, por causa dos problemas, das dificuldades da vida. Lembrando que nós estamos na terra. Nós estamos aqui nesse ambiente por um pouco de tempo apenas. A eternidade é quase... A gente não compreende direito porque a gente está numa dimensão cronos. E tudo a gente quer cronometrar. Mas a eternidade não fazemos isso. E Deus nos espera na eternidade. Então não se canse. Não desista de andar com Deus. Não desista por causa das perseguições, dos problemas, das dificuldades. Você não foi programado para retroagir. Amém, querido? Ainda um outro texto eu quero ler com você. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar o que, queridos? Fala comigo, mais forte, glória a Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, queridos, somos nós que precisamos intencionalmente transformar a nossa mente. Nós é que precisamos nos posicionar nesta nossa vida, porque todos nós vamos passar apertos, todos nós vamos passar problemas, vamos passar perseguições, mas nós, acabamos de ler, nós sabemos quem é o Deus vivo que está conosco. Esse Deus está contigo na tua casa, esse Deus está contigo quando você está chorando, esse Deus está contigo quando você está orando, esse Deus está contigo quando você está aqui adorando neste lugar. Ele faz todas essas coisas, porque Ele tem um propósito conosco, e você não vai chutar nada, você não vai jogar nada fora, você não vai desistir dos planos que Deus tem para você por causa da dificuldade, porque você não foi programado para retroceder. Aleluia! E eu quero compartilhar com você, Jeremias 29, 11. É um texto bem conhecido, os demais que eu li também você já viu. 29, 11 fala assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, que são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, se existe pensamento ruim, se existe pensamento fora do contexto, ele não foi Deus que colocou para você pensar. Se existe pensamento de derrota, se existe pensamento de que você não é adequado, apropriado, esses não vêm da parte de Deus. Sou eu e você que estamos permitindo que eles entrem na nossa mente.
então nós temos que mandar eles embora em nome de Jesus. Então isso tem que sair da nossa vida. E esse texto, querido, ele está falando porque eu bem sei que pensamentos tenho, porque o povo estava saindo do cativeiro, o povo estava saindo ainda das garras de Faraó, e ele tinha que sair de lá, mas foi Deus quem permitiu. Existem coisas nas nossas vidas que acontecem com a permissão de Deus, e outras somos nós que falamos: vem problema, vem para mim que eu estou com a minha vida muito tranquila, eu quero arrumar alguma coisa para eu poder me entreter. Tem coisas que a gente atrai para a gente por causa do nosso proceder errado. O povo só foi cativo à Babilônia por causa das suas escolhas, e até hoje nós passamos por isso. São as nossas escolhas que nos fazem gemer, são as nossas escolhas que nos fazem desviar, enfraquecer as nossas mãos, calejar os nossos joelhos e deixar eles trôpegos. É por causa disso que eu estou falando para você hoje. Não retroceda, porque Deus tem vitória para você. Mas nós não estamos aqui por causa da vitória. A vitória é só um resultado. A vitória é só uma consequência do meu e do seu posicionamento. Deus tem algo mais profundo para poder tratar comigo e contigo. Nessa sexta-feira eu falei até aqui neste momento. E eu até perguntei: você sabia que você e eu podemos estragar os planos de Deus? Muitas vezes o povo de Israel estragou o projeto que Deus tinha para eles, porque se desviou dos caminhos de Deus. E nós muitas vezes nos desviamos dos caminhos de Deus. Sabe por causa de quê? Das lutas da vida, das tribulações que nós passamos, das dificuldades, das dores, das perdas, dos traumas. Estas coisas todas, quando não estamos focados em Deus, elas têm o poder de enfraquecer a nossa fé. Mas quando nós não discernimos que essas situações, elas vêm para nos fortalecer, nós passamos a desanimar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando até agora? O que Deus quer de nós nesta noite, queridos, é nos levar a um nível maior, de que a vida que estamos levando não é uma vida para este ambiente. As dores, as quedas, as fraquezas que nós vivemos nesta carne, nesta vida, elas não podem nos afastar do amor de Deus. E já está lá, escrita por Paulo: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a fome, nem a espada, nem anjos, nem principados, nem poderes nenhum pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você pega isso para você nessa noite, querido? Você pega isso para o teu coração? Eu não tenho ideia do que você esteja passando hoje, não tenho ideia do nível de comprometimento que você tem com o Evangelho, mas o que eu sei é que Deus nos chama para coisas maiores, independente do que estejamos vivendo, independente do que estejamos passando. Então nós não vamos estragar os planos de Deus. Amém? Eu não posso estragar os planos de Deus para a minha vida. Quantos aqui já jogaram ou futebol ou um videogame com o seu filho? Deixa eu ver quantos aqui já fizeram isso. Jogou bola, e quantas vezes você perdeu para ele só para poder ensiná-lo? Quantas vezes você começou a jogar bola com ele e você cai no chão, deixa ele passar com a bola e fazer o gol? Quantas vezes você morreu lá no videogame só para ele poder ir à frente? Queridos, aqui na terra, Deus não está brincando conosco, mas Deus está nos ensinando, porque existe uma eternidade para nós passarmos com Ele. E Ele vai nos ensinar nas coisas difíceis da vida. Ele vai nos ensinar a ser brigões, a ser valentes, a não desistirmos, a irmos à frente das coisas difíceis, a vencermos os desafios que vêm à nossa frente. Por isso que você não pode
desistir, não foi programado para desistir. E Deus olhou para muitas pessoas e falou: eu vou usar você. Olha para alguém que está do teu lado e fala: Deus quer usar você. Ao mesmo tempo que você fala para alguém: Deus quer usar você, alguém está olhando para você e dizendo: Deus quer usar você. Então todos nós aqui somos alvos do desejo e da vontade, do propósito de Deus para a humanidade que está aqui na terra. Então Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar os dons que Ele colocou dentro de você. Mas eu sei que muitos de nós já sofreu muitas coisas, muitos de nós já sofreu muitos golpes desta vida. Talvez você tenha desistido de muitas coisas por causa do ambiente espiritual que você enfrentou. Talvez você tenha desistido de muitas coisas por causa de pessoas que te feriram, mas não foi Deus que te feriu, mas você abriu mão do seu ministério por causa das feridas de pessoas, por causa de pessoas que te trataram mal, mas não foi Deus quem te tratou mal. Mas aqui neste lugar, é na palavra de Deus que Ele deixou registradas as portas, os ungüentos, os bálsamos, as saídas, e colocou tudo isso dentro de cada um de nós, para que nós não esquecêssemos. E Isaías ainda fala, de uma forma metafórica, ele diz: achei as tuas palavras e as comi, para que eu não pecasse contra ti. Irmãos, todas as coisas que nós precisamos para vencer nesta vida, já estão declaradas aqui nesse texto, e é tudo isso que Ele precisa que eu e você façamos. Posicione-se. Se existe algo errado na tua vida, se existe algo errado na minha vida, que não está fluindo, é porque nós ainda não estamos conhecendo a verdadeira vontade de Deus para nós. E se nós já reconhecemos isso, só precisamos ter paciência para que Ele termine o projeto que fez para nos levar a um nível acima. Você consegue entender isso, querido? Isso não se trata de pecado, isso não se trata de você estar distante de Deus, de não acreditar em Deus. Se trata de estarmos fora da posição que Ele nos chamou. Queridos, existe muita coisa para ser feita, que não pode ser feita por um único pastor, por um único diácono, não pode ser feita por um único líder, por um ministro de louvor, por um baterista, por um tecladista, mas essa posição Ele deu para mim e Ele deu para você. Não adianta você querer se esconder na dor por causa do teu casamento, não adianta você se esconder na dor por causa do teu filho, não adianta você se esconder na dor por causa do teu trabalho, por causa do problema financeiro, por causa da Covid. Deus não te chamou para retroceder, Deus te chamou para avançar, Deus te chamou para ir além, e Deus escolheu pessoas simples como eu e você. Vocês lembram de Abrão? Abrão era um homem que Ele escolheu para poder levar uma nação inteira, mas Ele foi ensinando Abrão passo a passo, foi falando com Abrão, Abrão ia sendo ouvido por Deus, e Ele ia fazendo. Então, se você e eu quisermos conhecer o projeto de Deus, a gente tem que andar com Deus. Não adianta só vir no culto no domingo, que não vai adiantar, não é pelo tempo que você passa aqui, mas é pela qualidade que você dá para Deus, e é isso que faz diferença na nossa vida, é isso o que vai modificar. Homens foram escolhidos para estabelecer a aliança dele aqui nessa terra, para nós, porque todas as coisas já estão feitas para Deus. Nós vamos para a eternidade. Você acredita nisso? Quantos vão para a eternidade aqui, que estão aqui nessa noite, estão neste lugar? Então, se você sabe que você vai para a eternidade, existe algo a ser feito ainda em vida aqui na terra. Então saiba, queridos, que muitos homens foram chamados. Lembra de Noé?
Noé foi chamado porque Deus olhou para a terra e viu que a iniquidade estava espalhada e não tinha mais jeito. Então ele teve que fazer uma seleção de alguém de uma linhagem pura, e dissesse sobre esta linhagem, ele estava falando: a partir daqui eu vou conseguir sarar. Quem sabe você não é o Noé de dentro da tua casa, quem sabe você não é o Noé que Deus colocou lá no seu trabalho, quem sabe você não é o Noé que está ali naquela vizinhança, quem sabe você não é o Noé que Deus colocou dentro da igreja. Irmãos, Deus quer salvar uma humanidade, e a salvação ela não é única, não está estabelecida, fixa a todos, ela é progressiva, e ela é permanente, constante, precisa ser constante, e ela precisa ser lutada. Não é uma vez salvo, para sempre salvo. Uma vez salvo, quando você levanta a sua mão e se entrega. Mas daí você tem que continuar, perseverando, transformando a sua vida dia após dia. Mas mesmo assim, por causa do arbítrio do homem, a coisa não andou direito. E foi necessário algo especial. João capítulo 10, verso 10. Porque Deus... Você pode recitar esse texto comigo? João 10, 10. 1, 2, 3 e... Porque Deus... Me ajuda aí, gente. Faz a filmagem ficar bonita aí. João 3,16, desculpa. Fala aí comigo. João 3,16. Porque Deus... não... eterna. Queridos, esse texto que eu falei errado, falei não sei nem porquê, mas é João 3,16, o que ele fala? Que Deus deu o seu Filho unigênito, Ele entregou, Ele fez um sacrifício, Deus perdeu, Deus teve que mudar os planos, Deus teve que mudar o projeto, por causa do amor, e Ele fez um sacrifício gigantesco, que foi entregar o seu único Filho, para que nós não perecêssemos, e fôssemos aqueles que garantissem a vida eterna. E hoje nós estamos falando muitas vezes, de pessoas que nós ouvimos que querem desistir, pessoas que querem parar, pessoas que não querem continuar, por causa das dores e das dificuldades. Deus sentiu dor também, por entregar o seu Filho amado, mas Ele fez isso por causa de nós. Deus não tem prazer na dor dos seus filhos, mas Ele tem compromisso com a salvação de todos eles. Por isso Ele fez o que fez nessas palavras que nós estamos falando aqui. Então, queridos, esse é o tempo que nós temos que aprender, que nós precisamos encontrar portas quando as coisas estiverem difíceis. Nós não podemos desistir, nós não podemos parar, nós não podemos ficar reclamando. Por causa da reclamação, da murmuração, nós já lemos a palavra e soubemos qual o resultado da murmuração, do povo que Moisés estava conduzindo, e de tantos outros que ficavam se cocheando o tempo todo. E aqui, Jesus, por causa do amor a nós, Ele se entregou. Deus mudou os planos, falou que pelo homem não dava mais para fazer desse jeito. Só o homem não estava dando conta, mas Deus acredita em mim e em você, e por isso Ele nos deu Jesus, para nos dar a capacidade de vencer as batalhas desta vida. Você sozinho não vai dar conta, é verdade. Eu sozinho não vou dar conta, é verdade. Mas eu tenho o Deus Emanuel ao meu lado o tempo inteiro. Você tem o Deus Emanuel na sua casa, você tem o Deus Emanuel aonde você estiver, e é isso que faz diferença. Qual é a diferença entre um cristão vitorioso e um fracassado? É aquele que não perdeu a visão do propósito de Deus. Nós temos muitos cristãos aqui, querido,
mas nós percebemos que nem todos andam numa vida da visão do propósito de Deus. E você olha para pessoas que estão ao seu lado, você olha para você muitas vezes e fala: eu não nasci para isso. Nasceu, irmão. Alguém em nome de Jesus olha para quem está do seu lado e fala assim: você nasceu para o Senhor. Deus tem vitória para você, querido, mas é para que você esteja lutando por outras pessoas também. E Deus vai fazer isso, querido. Os cristãos que estão perdidos hoje, estão perdidos porque perderam a visão do chamado e do propósito de Deus. Eles até vêm na igreja, mas perderam o propósito da visão de Deus para as suas vidas. Deus não nos chamou para sermos pessoas religiosas. Deus nos chamou para sermos pessoas ativas, fervorosas. E pelo texto que o pastor leu hoje, nós não podemos ficar esperando a vida inteira. O noivo já está para chegar, queridos. O noivo já está para chegar. Tem óleo na tua lamparina? Tem azeite na tua lamparina? O que você vai falar se o noivo chegar? Ah, Senhor, eu não coloquei porque eu tive muito problema, eu estava doente, O que você vai falar quando o noivo chegar? Senhor, eu não pude evangelizar porque eu era muito tímido. O que você vai falar quando o noivo chegar? Senhor, eu não fiz porque o meu marido, a minha esposa, o meu filho. O que você vai falar quando o noivo chegar? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 21. João, capítulo 21, verso 3. Vamos começar do primeiro verso, ao invés do 3. João 21. Até aqui você está entendendo, querido? Está claro? Glórias a Deus. Então, 21 diz o seguinte, no verso 1: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Queridos, olhe para mim aqui. Eu quero poder falar com você dentro desse texto acerca de algo que Deus colocou no meu coração. Quando você está desanimado, alguma coisa roubou-lhe a esperança. Quando você está abatido, alguma coisa te roubou a força. Quando você começa a desistir, alguma coisa te roubou a visão de futuro. E essa é uma das coisas que tem prejudicado a fé e o desenvolvimento da igreja. Às vezes você pode ser outra pessoa que você vê é fervorosa, tem a palavra de Deus, conhece a palavra de Deus, mas ela não consegue se firmar. Ela foi muito fervorosa, dava muitos frutos, mas por algum motivo ela parou, estagnou no meio do caminho. Então a palavra está lá, e aqui nós vimos esse povo que estava andando com Jesus, os seus discípulos, andaram lado a lado com Jesus, viram milagres acontecerem, viram as coisas, os feitos maravilhosos que Jesus operara, ouviram a sabedoria com que Jesus ensinava, e eles se encheram o seu coração, e foram capazes até de deixar suas famílias, deixar as suas casas, deixar os seus ofícios para seguir a Jesus. Houve uma entrega, houve um sacrifício, mas Jesus informou para eles, falou: olha, eu vou para o Pai, eu estarei saindo de cena, mas eu vou deixar o Espírito com vocês, e cabe a vocês dar continuidade a isso. Mas eles foram perseguidos, tão logo Jesus saiu. Esse Pedrão foi um deles, que talvez eu mesmo tivesse tido a mesma atitude,
quando visse as espadas, quando visse tudo aquilo em cima de mim, ó, você é um deles. Opa, talvez eu tivesse feito isso naquela época. Mas todos aqueles homens estavam se formando, assim como eu e você estamos sendo formados, como o pai que ajuda o filho a fazer o gol, quando ensina o filho a vencer e fazer frente aos desafios da vida, e assim Deus estava ajudando. E foi necessário Jesus, depois de morto e ressuscitado, voltar para alegrar o coração daqueles que ele tinha formado. Aqui começa, querido, uma reviravolta, porque Jesus, ele queria resgatar o trabalho que ele tinha feito, sabia quem era o homem, sabia que ele poderia retroceder, sabia que ele poderia parar, assim como Deus sabe da dor que você sente, Deus sabe da dificuldade que você está enfrentando, Ele sabe que você pode desistir a qualquer momento, por isso que Ele abriu, Ele rasgou o véu, para que você pudesse entrar no Santo dos Santos, e adorar a Ele, e falar: Deus, eu não estou conseguindo, e Ele ia abrir portas, Ele ia abrir o escape, para você poder alcançar a tua vitória, e poder conseguir vencer nas suas lutas pessoais. E hoje o que nós estamos propondo para você, é que eu e você sejamos aqueles que vão à frente com Jesus. Eles não conseguiram fazer nada, porque eles não conseguiram pegar nada, porque eles perderam a visão que Jesus tinha estabelecido neles, mesmo tendo falado. Quantas vezes nós temos ouvido a pregação, lido a palavra, orado em Deus, mas mesmo assim acabamos frustrando muitas vezes os planos de Deus. Quantas vezes isso acontece conosco? E aqui esse texto está falando a respeito disso. Estavam desanimados porque se perderam de Jesus, mesmo tendo sido avisados. Eles tinham conhecimento, mas a fé deles achava que Jesus já tinha sido morto mesmo pelos homens. A morte não pôde contê-lo. A morte não pôde conter o seu Jesus. A morte não pôde contê-lo, e de forma que não pudesse amparar-nos. Por isso, querido, que nós temos a certeza de que Jesus está conosco aqui agora e aonde quer que nós formos. Por isso não há lugar para desânimo, não há lugar para desprezo da nossa própria vida. Deus não nos chamou para isso. E outra coisa, olha o que Pedro falou: vou pescar. Por que Pedro falou eu vou pescar? Porque ele já tinha desistido. Ele perdeu a visão que Deus tinha e voltou ao passado. Nós precisamos ter muito cuidado quando nós decidirmos, por causa dos problemas, deixar os nossos ministérios, deixar a posição que Deus nos chamou, deixar o chamado que Deus colocou em nossa vida. Por um pouco de tempo, Pedro voltou às práticas que ele tinha antes, ou seja, ele não estava mais sendo pescador de homens, e as coisas começaram a não fluir mais. Outra coisa que eu quero falar com você, havia outros com ele ali naquele lugar. Quando Pedro disse, eu vou pescar, Pedro era uma referência, Pedro influenciava. E muitas vezes quando nós estamos desanimados, abatidos, a gente abre uma bocona desse tamanho, sai falando um monte de bobagem para os outros, eu vou desistir, eu vou parar, não quero mais saber, e ao invés de ser ajudado, você acaba contaminando um monte de gente, com aquele tanto de coisa que você tem carregado de forma errada na sua mente, e você acaba por influenciar pessoas, e desanimá-las na sua fé. Nós precisamos aprender a ir para o chão, para os joelhos, e falar, Deus, isso aqui não está bom para mim, e pedir auxílio de Deus, e Ele vai nos fortalecer. Ao invés de falar dos problemas para Deus, fale das vitórias que você quer alcançar em Deus. Muda o foco, muda a maneira de falar isso daí. Eles nada apanharam. Por que eles nada apanharam? Porque eles se perderam de Jesus. A palavra de Jesus foi, sem mim,
nada podeis fazer. Querido, enquanto você e eu estivermos insistindo no nosso próprio braço, porque eu sei, porque eu sou isso, porque eu tenho isso, eu sou capaz, eu sou competente, as coisas não vão fluir. Aqui na terra, nós não somos mais as mesmas pessoas. Uma vez que você e eu tivemos um encontro com Cristo, nós não somos mais as mesmas pessoas, não nos cabe mais usar as mesmas ferramentas que usávamos no mundo. As nossas ferramentas hoje são ferramentas espirituais, não são ferramentas humanas, porque essas ferramentas humanas não cabem mais em nós. As nossas ferramentas são a fé, a oração, o poder do jejum. Essas são ferramentas para nós vencermos todas as coisas, mas todas elas em Jesus. Agora vamos continuar lendo João 21. João 21, lá no verso 4. Olha o que ele fala aqui. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. E perguntou-lhes: filhos, tendes alguma coisa aí para comer? E lhe responderam: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam mais puxar as redes, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e haviam também pão. E disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheias de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Queridos, tem algo profundo aqui para nós hoje. Sem Jesus, nada podemos fazer. Sem Jesus você não pode fazer nada. Sem Jesus eu não posso fazer nada. Aqueles homens estavam distantes de Deus, por um pouco de tempo na sua alma, no seu coração, porque eles se deixaram ser influenciados pelas circunstâncias. Eles se deixaram ser influenciados pelo que eles viram, pela dor, pelo martírio, pelo que eles estavam assistindo. E eles se esqueceram das palavras de Jesus, dizendo que eu voltarei, eu ficarei vivo e vou preparar um lugar para vocês. E por um pouco de tempo a palavra saiu do coração deles, e por isso eles estavam sós. Talvez no teu coração você esteja se sentindo só, porque está impressionado com este mundo, está impressionado com as coisas que estavam acontecendo nesse mundo, mas ao amanhecer, ao raiar do dia, Jesus apareceu outra vez. Jesus encontrou com eles, porque foi ao seu encontro. Jesus via que eles estavam se perdendo, Jesus via que eles estavam se enfraquecendo, e eles voltaram e perguntaram: o que vocês têm aí para comer? Mesmo fraco, Jesus pediu alguma coisa para eles comerem, ou seja, ainda na tua força pequena, ainda na dificuldade, ainda na tribulação, certamente você tem algo para alimentar outro necessitado. Deus colocou algo dentro de você, e Deus vai sempre querer resgatar algo de dentro de você. E nesse momento Jesus olha para eles e começa a falar: não tem nada para comer? Não tem nada. Então coloca ali a rede. Querido, eu não sei você, mas essa mesma situação havia acontecido anteriormente. Ou seja,
O mesmo Deus que agiu quando você estava no perrengue, quando você aceitou a Jesus, que você viveu milagres, é o mesmo que vai te salvar hoje, é o mesmo que vai mudar a sua história, é o mesmo que vai destravar a tua vida em todas as áreas, em nome de Jesus. E ali naquela hora, ele falou: joga as redes. Mas só que agora tem algo diferente, existe algo diferente, porque eles já conheceram a Jesus. E quando você conhece a Jesus, e que você obedece de novo, e você se posiciona novamente, a colheita não é mais a mesma, ela é muito maior. Foram de novo 153 grandes peixes. Da primeira vez foi um montão que as redes quase se rompiam, que tiveram de ajudar, foi a primeira vez. Mas agora Jesus foi bastante preciso e deixou registrado, foram 153, ou seja, Deus é preciso, Deus ele é intencional, Ele sabe exatamente o que você está passando, mas você e eu não podemos viver sem Ele, não podemos mover nada sem Ele, e Ele vem ao nosso encontro, Ele vem na nossa casa, nós só precisamos lançar de novo as redes, nós só precisamos acreditar de novo as redes. Eu não sei o que se passa na sua mente hoje, mas o que Deus colocou no meu coração, é de que Deus quer mudar a nossa maneira de progredir, e não é só, querido, para viver milagres. Deus não quer apenas que você e eu vivamos milagres para contar, para ter testemunho para contar. Deus quer que você e eu sejamos o milagre. Deus quer que pessoas se beneficiem do milagre que é você, que sou eu, da palavra de fé que sai da minha boca, mesmo passando por dificuldades, por lutas. Deus não tem prazer nisto, mas o maior prazer dele é ver o filho, mesmo chorando, se levantando e falar: Deus, eu não deixo de crer em ti, mesmo passando dificuldade até financeira, e falando: Deus, eu não deixo de entregar o teu dízimo, e nem de fazer a minha oferta. É mesmo passando dificuldade dentro de casa, sendo privado de amor, sendo privado de respeito, e mesmo assim, mantendo a honra ao pai, a honra ao filho, a honra aos irmãos, a honra a todo mundo, porque você sabe o valor que é você honrar as pessoas, e isso é um milagre, é isso que Deus quer mudar aqui neste momento. Existem muitas pessoas desanimadas, e o desânimo fala da ausência de viver Jesus Cristo genuíno dentro de nós. Você não vê ninguém que está trabalhando para Cristo, genuinamente vivendo intensamente o fervor, o queimor, a chama acesa, que esteja mesmo passando por dor e que você esteja vendo ele reclamar. Vamos olhar para os homens da Bíblia. Quando a gente olha para Abraão, querendo ter filhos e não podia, Deus colocou uma ponta de esperança lá dentro. Jacó, com aquela índole terrível, lutou com Deus, lutou com o anjo, e o anjo tocou a vida dele, e o nome de toda a nação foi mudado por causa dele, por causa da experiência, não por causa do indivíduo. Deus pode mudar todas as circunstâncias na nossa vida, por causa da presença de Jesus, vivida, experimentada em nós. Eu quero convidar você para ficar em pé agora. Eu quero convidar você para que você possa, junto comigo, orar, e viver algo diferente, e abolir as coisas ruins, as coisas estranhas da nossa vida. Quantos querem fazer uma decisão diferente, de falar: Deus, eu quero viver intensamente a tua palavra, eu quero viver, Deus, a posição que o Senhor separou para mim, dentro do seu coração. Talvez eu não conheço você, eu não sei como você está vivendo o Evangelho de Jesus Cristo hoje, eu não sei como você está vivendo a tua vida espiritual, somente Deus e você sabem, talvez nem a sua esposa, sua parentela não sabe, mas Deus sabe. E eu quero te fazer essa pergunta: você está disposto
a se reposicionar no chamado que Deus fez a você, e largar de lado toda reclamação, toda murmuração, e falar: Deus, se eu tiver de passar por isso, passa comigo, mas eu não vou te abandonar. Eu vou santificar a minha vida, eu vou santificar a minha casa, eu vou renovar a minha aliança contigo, eu vou mudar a minha forma de falar, eu vou mudar a minha forma de te buscar. Esta é uma decisão, querido, que ninguém pode tomar por você, e nós não podemos enganar a Deus, não tem como enganar a Deus. Ele conhece o seu coração, Ele conhece o meu coração, e Deus nos trouxe aqui nessa noite, e me fez falar sobre isso. Este mundo precisa de pessoas que influenciam o Evangelho, e Deus te chama para influenciar o Evangelho na vida das pessoas. Deus te chama para fazer não seguidores, mas discípulos do Senhor Jesus Cristo. Ele confia em você, e se está passando por dores, fecha os teus olhos agora. Eu quero orar com você, eu quero orar contigo, que a tua oração, aonde você está, na sua casa, seja a oração de uma decisão de andar com Cristo, posicionado, não por causa de pecado, porque você não aceitou a Jesus Cristo ainda, mas de viver a experiência de todos os dias depender dEle, de evangelizar, de se apresentar ao seu pastor, diácono, missionário, presbítero, e dizer: vamos fazer diferente, não vamos deixar a igreja sem avançar, por causa das minhas dores. Decida hoje não deixar a igreja parada, decida hoje não deixar mais que as dificuldades te impeçam de servir a Deus com integralidade, com inteireza. Pai, a casa desta pessoa precisa da tua influência. Salmo 145, ele diz: o Senhor sustenta todos os que caem, e levanta todos os abatidos. Isaías 40 diz assim: não sabes e não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fatiga, e inescrutável o seu entendimento, Ele dá força ao cansado, e aumenta as forças dos que não têm nenhum vigor. Pai, conhece o coração do teu filho agora, da tua filha, desta pessoa que está agora orando, clamando, chorando por dentro, porque precisa de ti, porque se esqueceu da promessa, da tua palavra, e está focando apenas nos problemas, na dificuldade, nas circunstâncias. Que hoje, meu Deus, venha uma porção nova sobre os teus filhos, que hoje venha, Senhor Deus, por causa da decisão, venham resultados diferentes, que venham 153 grandes peixes, que haja frutos na vida de cada um que aqui está. Senhor, nós te clamamos agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você recebe isso na sua vida? Amém? Eu queria que vocês orassem comigo. Eu quero deixar registrada uma oração aqui. Eu sei que haverá pessoas que farão esta oração que eu estou fazendo agora, que nós vamos fazer, e que vai ser uma decisão para abrir o coração para andar com Jesus. Eu sei que você já fez, mas faz junto comigo novamente. Incentiva alguém que de uma forma talvez acanhada não conseguiu fazer. Você que está em casa também, faça esta oração. Vamos orar juntos, em voz alta. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu abro o meu coração
e faço uma aliança contigo, de te entregar a minha vida e te convidar para fazer parte dela. Eu te desejo do mais íntimo do meu coração, e eu te peço, perdoa os meus pecados, e escreve o meu nome no livro da vida, porque eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Amém. Glórias a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte?